Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Tóquio 2020 Olimpíadas Míticas, contando aí as histórias do nosso futebol masculino e feminino, todas as novidades, informações, jogos, tudo o que aconteceu com essas equipes. Como sempre, você está na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Negrinha na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Cruz. Tiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Notícias boas e ruins. A boa é que a seleção masculina passou para a semifinal aos trancos e barrancos, vocês vão saber tudo já já. E a triste é que as Nadeshko, infelizmente, já eram, Tiagão. Saudações, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa aqui da nossa maratona de Olimpíadas. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente nessa trajetória, né, da seleção japonesa aí nos Jogos Olímpicos. E é verdade, Elias, deu mais ou menos aquilo que a gente já imaginava, né? A seleção feminina acabou não conseguindo passar de fase. A gente vai poder destrinchar um pouquinho, né, sobre o que foi aconteceu. A gente vai voltar a falar mais sobre o futebol feminino nos próximos programas com mais algumas opiniões do Plínio, se der tudo certinho. E a seleção masculina passou de fase, não foi como a gente esperava. Eu acho que essa é a grande frase, né, desse Hinamaru. A seleção japonesa venceu, mas infelizmente volta a mostrar alguns velhos problemas que a gente achava que nessa Olimpíada, né, a gente teria vencido, que era a questão de jogar como favorito, jogar com mais posse de bola, fazer gols, né? Velhos fantasmas, né, do futebol japonês voltaram a assombrar aí os campos do futebol masculino. E é uma coisa que eu avisei, eu falei. A Nova Zelândia, ela entrou exatamente como... Você também previu isso, né? Exatamente como a gente previu. Entrou fechadinha, jogando pelo erro, um time com uma defesa forte, com um físico muito forte, né, Thiagão? E foi assim, teve aí seus lampejos de ataque, principalmente no segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo foi igualzinho da África do Sul, né? Time total fechado na retranca, só esperando acontecer alguma bobeirinha do Japão. Falando das escalações aqui, o Japão entrou com Tani, Hatate, Tomiyasu, Yoshida, Hashioka, Wataru Endo, Otanaka, Soma, Kubo, Doan e Hayashi. Entraram no segundo tempo e prorrogação, enfim, né, até o fim do jogo, Itakura, o Mimino no Mitoma, Miyoshi, Nakayama e o Uedinha. Na Nova Zelândia jogou o Wold, jogou o Stennis, Winston Reed, né, o Pianakir, Elliot, Garbett, Bell, Lewis, não sei como é que eu falei isso, KK, Kakashi Sensei, o Wood e o Wayne entraram na prorrogação, segundo tempo e tudo mais, o Champness, o Ingan, o Just e o McCowat. Mr. Thiago Cruz, primeiro tempo do Japão, até que teve ali uma boa iniciativa, né, tentava, mas acabava sendo barrado ali na defesa neozelandesa. Achei o time que estava bem menos criativo do que esteve nas duas últimas partidas, né, que a gente acompanhou, criando menos e até um pouco mais apático, né. Mais uma vez o nosso querido Moriaço voltou com o Hayashi, né? Achei que ele tinha tido uma como é que fala o termo? Achei que a memória dele havia sido iluminada, né, de sacar o Hayashi do time de vez para deixar o Uedinha ou até o próprio Maedinha ali, mas não aconteceu. O Hayashi jogou, não fez nada no jogo, né, infelizmente. No primeiro tempo, o lance mais perigoso do Japão foi aquela bola que o nosso querido Wataru Endo teve sozinho, né, ali dentro da área, quase na pequena área, acabou chutando por cima do gol, né, Thiagão? Foi a ameaça mais perigosa do Japão. E na etapa final, o lance mais perigoso da equipe japonesa foi o lance que o Edinha desperdiçou, só ele o goleiro, né? No estilo meio Yanagisawa, de chutar ali, pegou meio na orelha da bola e, em vez de tentar um cantinho, chutou em cima do goleiro, né? Pois é, o primeiro tempo... Uma coisa eu fiz até diferente para esse jogo, Elias, que é o seguinte... Normalmente, quando a gente vai pegar para ver as estatísticas de jogo, a gente pega a estatística geral do jogo, né, como foi. E no geral do jogo, o Japão ele foi superior em todos os momentos, né, principalmente na maior parte do jogo. Mas assim, eu fiz diferente para essa parte, beleza. Eu peguei
tempo a tempo. Só para vocês terem uma noção, o primeiro tempo, o Japão teve 57% de pico de posse de bola contra 43%. No primeiro tempo, o Japão chutou 6 vezes a gol contra apenas 2 Nova Zelândia. Só que, das 6 tentativas do Japão, apenas uma foi realmente uma finalização para o gol, onde o goleiro teve que defender. Então já foram 5 chutes errados só no primeiro tempo. A gente lembra dessa finalização do Edinho aí, que ele acabou isolando debaixo da trave, né? Chutes de fora da área, né, foram 5 do Japão, né, durante o primeiro tempo, então teve bastante volume de jogo e tudo mais, mas o Japão também foi um time um pouco mais faltoso no primeiro tempo, né? O Japão cometeu, a Nova Zelândia foi uma seleção um pouco mais faltosa, cometeu 10 faltas contra as 6 da seleção japonesa. Então, mostra que realmente a Nova Zelândia veio para jogar no contra-ataque, tanto que a Nova Zelândia teve 2 impedimentos no primeiro tempo contra nenhum da seleção japonesa, né? Em contrapartida disso, né, o goleiro da Nova Zelândia teve que fazer uma defesa um pouco mais perigosa, que foi exatamente em um dos chutes do primeiro tempo. Mas basicamente o primeiro tempo já era para ter saído o primeiro gol, principalmente ali com o lance com o Edinho e tudo mais ali. Depois até que a gente falar um pouco mais sobre isso. Tem alguns jogadores que, se vou ser bem sincero, eu até deixei de falar um pouco nisso pela falta de tempo no último programa, mas nesse eu vou acabar pontuar. Existem alguns jogadores, Elias, né, nessa seleção olímpica, que assim, eu não tenho que falar que são caras bons ou ruins, né? Por exemplo, você tem esse... Você não gosta muito do fato do Hayashi estar jogando, né? Você prefere outros jogadores como titulares. Eu até acho que pelo esse formato, né, de seleção que o Moriyasu tem, que é a equipe fechada, né, os garotos do Moriyasu, a galera que ele tem como jogadores de confiança dele, essa balela de futebol que a gente tá cansado de falar aqui no Hinomaru e em outros lugares. Então eu acho que o Hayashi, ele ficou um jogo fora. Eu não entendi muito o motivo pelo qual ele ficou outro jogo fora, porque ele não perdeu a titularidade, então talvez foi um descanso para ver se ele faz gol. Não funcionou, né? E o Edinha teve uma chance incrível de se virar o titular absoluto dessa equipe nessa partida e também desperdiçou, né? E o Daisen Maeda acabou passando meio também em branco também, acabou. Eu não vou nem lembrar se ele acabou entrando nesse jogo. Acho que nem entrou nesse jogo, né? Então assim. É uma coisa que eu não entendo. Porque assim, no meu time. Falei. Depois eu termino, Thiago. Não, é basicamente isso, né? Então, por exemplo, assim, o Eda, que poderia ser o cara que jogou muito bem na última partida, acabou não fazendo gol. Volta, o Hayashi é substituído, também tem uma partida também muito mais abaixo comparado com outros jogadores, né? E aí, né, o Daisen Maeda acaba não entrando. Então, assim, mais uma vez volta a parecer que o Moriyasu não tem convicção nos centroavantes que eles têm, né? Então, assim, se não tem convicção no centroavante, não jogue com um centroavante, jogue então com 2 jogadores na frente. Por que não pode jogar no 4-4-2? Olha, por exemplo, como joga a Nova Zelândia, né? Jogou num 3-5-2 e não tem nada de errado de fazer isso. Entendeu? Claro, 3 zagueiros pro Japão não dá certo, mas um 4-4-2? Por que não? Por que então não coloca o Kubo para jogar junto com o Hayashi um pouco mais próximo, né? Por que tem que ter um centroavante lá fixo só porque a grande formação do futebol mundial é o 4-5-1, né? Então, tipo assim, sabe, às vezes parece um pouco birra minha, mas sabe quando eu sinto que o futebol tá ficando meio chato nesse sentido, né? Todo mundo joga no 4-5-1, então também vou jogar no 4-5-1, mas não tem muita explicação, o time não flui e não muda, né? E aí acaba acontecendo o que aconteceu hoje, né? O primeiro tempo onde o Japão criou mais, né, e acabou não conseguindo concluir em gols. E o segundo tempo, Elias, para concluir essa minha parte, depois você pode falar toda a sua opinião. O segundo tempo o Japão foi pior, né? A seleção da Nova Zelândia teve mais posse de bola, 52 contra 48, né? O Japão continuou atacando mais, foram 8 tentativas de chute só no segundo tempo, contra 2 apenas da Nova Zelândia, só que dessas 2 tentativas da Nova Zelândia, uma quase entrou, né? Que foi lá o lance que o Yoshida acabou salvando a gente no segundo tempo, e o Japão, das 8 tentativas, apenas 2 finalizações foram corretas, né? Então, a Nova Zelândia teve mais escanteios no segundo tempo, uma equipe que pressionou mais, o Japão teve um impedimento, né? E nos outros dados aqui de bolas defendidas pelos goleiros, de faltas, a Nova Zelândia continuou sendo uma equipe mais faltosa, mas assim, veio jogar praticamente muito bem no contra-ataque e quase fez o gol no segundo tempo, né? Então, assim, a gente, então, no total, se a gente for contar só os 2 tempos, né, a gente teve em torno de 16, 17 chutes a gol, mais os chutes que tiveram, que foram 7 só na prorrogação. Então, o Japão finalizou no total de 21 vezes, e dessas 21 finalizações, apenas 4 foram finalizações corretas, enquanto no jogo inteiro a Nova Zelândia finalizou 8,
2 foram para gol e uma quase entrou. Uhum. E você vê que a Nova Zelândia, ela tem essa característica defensiva que cada vez que o Japão ia atacar, todo mundo voltava, né? Ficava só o Wood ali isoladão e o resto defendia em bloco, né? Você vê o time inteiro de branco, tinha, por exemplo, 3, 4 jogadores japoneses na área de ataque japonesa ali, a Nova Zelândia tinha 8, 9, sabe? Então, realmente, o time jogou pra isso. E quase conseguiu, né? Foi por pouco. Se não fosse o Santo Yoshida ali, estaríamos nesse momento chorando nossas pitanguinhas, né? Pois é, então foi realmente muito complicado. E no final das contas, né, a prorrogação acabou se estendendo por mais uma tentativa aí, né, de conseguir alguma coisa, acabou não funcionando, foi para os pênaltis e aí prevaleceu o Tani, né, que jogou muito bem. Sinceramente, eu acho que a seleção da Nova Zelândia não tinha bons batedores de pênalti também, acabou finalizando errando alguns, o Japão se prevaleceu nessa parte. E aí, claro, talvez até o Moriyasu imaginando que talvez o pênalti fosse uma situação plausível, acabou também treinando. Senti que talvez o nervosismo e o cansaço acabam batendo um pouco no final do segundo tempo e também na prorrogação para o Japão. E é onde eu até coloquei no Twitter, né? É nessas horas que você começa a cansar demais os jogadores e você começa a aparecer alguns erros que não tinha no começo do jogo, né? Então o Japão joga todo um primeiro tempo e uma metade de um segundo tempo quase inteiro sem nenhum erro muito bizarro defensivo, e aí começa esses erros no final das contas, no final do jogo, mas a gente acabou conseguindo segurar e não tomando um gol. E a Nova Zelândia, talvez pela maneira com que enxerga futebol, talvez não tenha bons batedores de pênalti. Eu também não imaginava que teria tanta dificuldade assim, até porque se a Nova Zelândia vencer o Japão seria uma zebra, mas também não seria nada assim absurdo, né? A Nova Zelândia não é um patinho feio do futebol mundial, é uma equipe que está aí constantemente aparecendo em Copa do Mundo nos últimos anos, né? Lutando na Oceania, então realmente é uma seleção que tem sim uma boa base. Agora vamos ver, né, Elias, como é que, até para você que gosta bem mais desse lado do mundo do futebol aí, como é que vai ser essa nova geração da Nova Zelândia que está vindo aí com jogadores fortes, jogadores muito habilidosos, alguns jogando já fora da Nova Zelândia. E aí vai ser essa geração pós-Wood, né, que é um jogador aí veteranaço, que logo está encerrando carreira, e aí vai acabar dando espaço para novos jogadores. Pra te falar a verdade, desse time da Nova Zelândia aí, a maioria joga fora. Uhum. Ou seja, né, já não é mais uma seleção caseira, né, como todo mundo imaginava, né. Apenas 7 jogadores jogam na Nova Zelândia. Então, realmente, foi uma boa vitória da seleção japonesa. Poderia ser mais fácil essa vitória, realmente, né? O Japão acho que passou alguns erros e algumas dificuldades que não precisava, né? Até se a gente for ver rapidamente o prognóstico, né, de como foi a classificação da Nova Zelândia dentro do seu grupo, é uma equipe que passou alguns perrengues, né, passou em segundo no grupo da Coreia do Sul, né, com 4 pontos, né, venceu apenas o último jogo, né, contra a Coreia do Sul, né, foi 1-0, só relembrando rapidamente, a Nova Zelândia iniciou o seu caminho nas Olimpíadas empatando com a Romênia em 0-0, perdeu, né, para Honduras se não me engano, pelo placar de 1-0, e depois acabou vencendo a Coreia do Sul. Perdão, ele perdeu para Honduras por 3-2 e depois venceu no último jogo a seleção da Coreia do Sul por 1-0, né? E já que nós estamos falando de Coreia do Sul, né, a situação dos coreanos complicou de vez, né? Foi uma presa fácil contra a seleção do México e praticamente não teve a menor chance, né? Acabou aí sendo um placar elástico, correu atrás do placar no segundo tempo, mas acabou perdendo por 6-3. Se não me engano, o primeiro tempo tava 4-2 já, né? Já tava, o final do tempo acabou 3-1 para a seleção do México, com o início bem avassalador e tudo mais. Elias, antes de a gente passar para as informações dos outros jogos e também para a gente falar sobre a seleção feminina, eu vou ser bem sério para vocês e para os nossos ouvintes, tá? Eu tenho 2 reclamações, assim. Eu não estou nada convencido, apesar que eu gosto muito dele, é um jogador que eu espero muita coisa, mas eu não estou nada convencido com a Olimpíadas que faz o Tomiyasu. Ele vem, demora para estrear, questão de, acho que me engano, era lesão, por isso que ele não jogou os primeiros jogos, estreia, toma cartão amarelo, já toma cartão amarelo de novo, entendeu? Sabe, eu não estou vendo aquele Tomiyasu que eu queria ver nessas Olimpíadas, sabe? Um jogador bem mais seguro. Eu esperaria ver
falhas até do próprio Yoshida, que é um jogador muito mais velho, muito mais veterano, e eu esperava que o Moriyasu fosse o cara da defesa do Japão nessas Olimpíadas, e não está sendo, né? E outro jogador que gosto muito, acho bem interessante como trabalha, mas assim, tem algumas pequenas tomadas de decisões dele que me irritam um pouco, é o Doan. Né? Ele é o cara que mais criou nessa partida. Na última partida ele foi bem decisivo. Obviamente é um dos nossos melhores batedores de pênalti. É um cara que sabe criar jogada, que finaliza muito bem. As melhores chances do Japão com certeza passam pelos pés do Doan. Mas assim, teve alguns momentos que ele tentou, sabe, aquela famosa rabiscada para dentro, finalização de qualquer jeito, sabe? E essas tomadas de decisões eu acho que são muito falhas, assim, sabe? Teve um lance ali que ele poderia fazer a tabela com o Kubo, mas ele preferiu finalizar, então, tipo assim, uma equipe já estava cansada, o gol não estava saindo, e o cara simplesmente tenta passar por 3 jogadores e finalizar de qualquer jeito, sabe? Então, são esses pequenos detalhes assim que eu fico, poxa, né? Não precisava, né? Vamos trabalhar um pouco mais. A hora que é para chutar, você quer tocar. A hora que você tá marcado por 2, 3 jogadores, você quer passar no meio dos 3 e finalizar de média distância, né? Então, fica aí essa minha pulga atrás da orelha com o Tomiyasu, com o Doan aí. Espero que eu esteja errado mais uma vez e que no próximo jogo eles destruam a seleção da Espanha e eu possa vir aqui me retratar. Mas nesse momento, Tomiyasu e Doan, apesar de ser incríveis jogadores, são jogadores que eu estou sempre mais desgostando de ver jogando nas Olimpíadas do que gostando. Eu concordo com você, o Doan realmente está muito afobado, com muitos erros, né? No meu ver, é a grande decepção dessa seleção olímpica. É o jogador que eu menos estou gostando. O Tomiyasu, não sei dizer, Thiagão. Vamos esperar para ver como vai ser nos próximos jogos, mas realmente poderia estar melhor, né? Sim, sim. Poderia com certeza, né? A gente espera que sim, né? E nessa partida, né, a gente mais uma vez viu o Mitoma entrando, né, bem no final do jogo, né? E aí entrando no lugar do Hatate, aí ele joga um pouquinho mais recuado e tudo mais. Então assim, realmente o Mitoma ele tá um pouco sem vez, né, nessa seleção olímpica, né? Mas é um jogador também que a gente espera bastante. E o Kubo, né? A gente passa até um paninho dessa vez. O Kubo é um jogador que eu já critiquei bastante também, mas veio jogando muito bem, boas tentativas nesse jogo. Então é isso. No menos pior da situação, o Japão acabou vencendo, né, nos pênaltis e vai enfrentar aí, né, a seleção da Espanha, que começou meio que marcha lenta, né, nessas Olimpíadas, né, não destruindo todos os jogos assim, né, muitos até ouvi muitas pessoas conversando nas internet afora, que imaginavam talvez que a Espanha nem passasse de fase, né, que não era talvez tudo isso e tudo mais, mas no final das contas a seleção espanhola acabou não tendo dificuldades nenhuma, né, só lembrando que a seleção espanhola estava no grupo C, né, passou com 2 empates e 1 vitória, né, passou ela e o Egito, e ficou de fora a seleção da Argentina e a seleção da Austrália. E nessa parte final, no grande mata-mata, né, que é onde realmente as coisas começam a valer, a seleção da Espanha acabou tomando um susto, né, contra a seleção da Costa do Marfim, né, logo no comecinho ali, tomando o gol do Bailly aos 10 minutos. Depois o Olmo, né, jogador importantíssimo dessa seleção olímpica, empatou aos 30. Teve um gol impedido, né, que já poderia ser 2-1 ainda no primeiro tempo a seleção da Espanha. Acabou tendo esse gol impedido pelo VAR aos 43. E aí no segundo tempo o jogo meio que ficou meio que truncado nesse 1-1. Teve o gol do Gradel aos 90 minutos já, né? O jogo já estava praticamente perto do seu final. O que todo mundo se assustou, né? Poxa, a Espanha vai realmente perder para a Costa do Marfim. E aí teve o gol do Rafa Mir, em torno de 2 minutos depois. E aí o jogo vai empatado para a prorrogação. E na prorrogação a seleção da Costa do Marfim se perde, né? Toma um gol de pênalti aí do Orizabal, né? Não sei se é exatamente assim que faz a pronúncia desse jogador de pênalti, e aí depois o Rafa Mir dá números finais da partida, aí, fazendo o seu segundo e terceiro gol na partida aí, aos 117 e 120 minutos, né? Então a seleção da Costa do Marfim teve sim uma chance, né, de conseguir passar, acabou tendo alguns vacilos defensivos que é bem cara de acontecer com o Japão, algumas vaciladas, como por exemplo o primeiro gol ali,
o jogador acabou tentando fazer uma devolução pro goleiro de peito, sabe? Quando você tenta atrasar a bola de peito, a bola não foi tão forte, o cara pega e chuta para gol e finaliza. No segundo gol ali, que é o empate, né? Já no jogo finalizado, a bola vem alta, o zagueiro... Tem 2 zagueiros no lance, um não quer ir para não atrapalhar o outro não vai, a bola pinga, o jogador vai lá, o Rafa Mir foi lá e colocou para dentro. E é um jogador de 24 anos, né? Que é do Wolves, né? Da Premier League. E é isso, né? Faro de atacante. São erros que o Japão não pode acontecer contra esse jogador, então fiquem de olho aí no Rafa Mir, fiquem de olho no Pedri, né, jogador do Barcelona, né, muito jovem, assim como o Kubo na seleção japonesa. O Unai Simon também, jogador do Atlético Bilbao de 24 anos, também é um jogador bem interessante nessa partida. E claro, né, ele, né, o nome mais conhecido talvez dessa seleção olímpica espanhola, que é o Marco Asensio, né, jogador de Real Madrid, 25 anos, muito jovem ainda também. Então, a seleção espanhola que veio meio que comendo pelas beiradas, né, tá mostrando sua força, e a gente tem que ter cuidado, porque realmente vai ser um jogo muito complicado, né, esse Japão e Espanha. Então, jogos definidos. De um lado, Japão e Espanha, do outro, Brasil e México. Exatamente. Sinceramente, eu não vi, né, o jogo do Brasil, mas parece que foi ali um jogo bem truncado, onde a seleção brasileira acabou vencendo no final, né, e segurando ali o empate, né, e a seleção do México, né, como a gente já falou, passou o carro em cima da seleção sul-coreana, né, que dá adeus aí as possibilidades de medalha. Elias, falando... Passou a Brasília do seu barriga. Exatamente, passou a Brasília e ficou a ver navios. Elias, essa é a parte boa, e a gente já tá assim bem, né, bem contido, né, com esse próximo jogo aí entre Japão e Espanha. E infelizmente a gente pode dizer o mesmo na seleção feminina, né? Infelizmente acabou dando, sim, a lógica, né? A seleção da Suécia acabou vencendo aí a Nadeshiko Japan por 3-1, né? O gol japonês foi feito pela Tanaka aos 23 minutos, mas aí a Eriksson abriu o placar aos 7, depois teve empate japonês. A seleção japonesa ainda segurou muito bem, e essa é uma frase que eu vou dizer com muito pesar. Elias, durante todos os jogos da Nadeshiko Japan, a palavra que eu mais escuto e mais falo é: o Japão segurou. Nenhum momento o Japão impôs o futebol, o Japão tentou, o Japão falhou. Não, o Japão só se segurou. Então, praticamente, essa vaga para quarta de final como terceiro colocado foi porque o Japão se segurou todos os jogos, né, e tentou vacilar mesmo, tirando aquele jogo contra o Canadá, né, que as canadenses acabaram ganhando do Brasil até, né, nas quartas também, e aí depois do segundo tempo teve aí os gols 53 ao 68, e infelizmente a seleção feminina acabou não conseguindo aí a vaga para a próxima fase, ficando pelo caminho. Os outros resultados desse futebol feminino foi o surpreendente, né, 2-2 ali entre a seleção da Holanda e a seleção dos Estados Unidos, né, e acabou nos pênaltis a seleção americana vencendo, né, a Suécia acabou depois vencendo o Japão no outro jogo. No terceiro jogo, mais uma disputa de pênalti, né, aí no empate em 2-2 no tempo regulamentar, o jogo foi para as prorrogações e acabou, nem foi prorrogação, o jogo foi para a prorrogação, e no tempo regular, na prorrogação, a seleção da Austrália acabou vencendo a seleção do Reino Unido por 4-3, né? Então foi um jogo bem movimentado. E o jogo entre Brasil e Canadá, né? O jogo aí se estendeu, né, por um longínquo 0-0 até o final do jogo, e aí nos pênaltis a seleção brasileira acabou perdendo os 2 últimos penais e acabou sendo eliminada pelas canadenses. Então, o Canadá não era tão baba assim, né? O jogo que a seleção feminina acabou empatando, mas infelizmente a seleção japonesa não vai ter a chance de enfrentar aí as canadenses novamente, talvez não tirateima, né? Na semifinal acabou ficando Estados Unidos e Canadá, e na outra chave Austrália e Suécia. Então essas são as equipes que vão estar disputando aí a vaga para a grande final. A Austrália que surpreendeu novamente, né? Eliminou o Reino Unido, porque todo mundo esperava que o Reino Unido fosse classificar, né? Mas as nossas queridas Matildas, como são conhecidas, ficaram com a vaguinha. Pois é. Elias, eu gostaria de falar mais sobre o futebol feminino, mas vamos esperar mais. A gente até vai pedir pro Plínio, se for possível, para ele participar mais uma vez, falando o que esperar, né, agora do futuro da seleção
olímpica e também da seleção principal feminina. Perder nas Olimpíadas não é o final do mundo. Tem muita seleção que a gente até comentou no último Rei do Maru que não se importa tanto assim com Olimpíada, né? É um torneio meio B, até que tem algumas equipes que nem conseguem assim, a liberação de jogadores tão importantes para elas, mas no caso do Japão, a Olimpíada é sempre um marco bem interessante, é um campeonato que a gente leva muito a sério. Infelizmente não deu, mas a gente espera que tenha ficado alguma coisa de positivo, né? Alguns alertas para a seleção feminina, para que essa geração acabe não se perdendo nesse caminho aí, já que daqui 3 anos tem mais Olimpíada, tem uma nova geração começando agora, que pode ser, tem a galera que agora tem 23, que vai ter 26, logo tem Copa do Mundo feminina novamente, e tem todas as competições que a seleção feminina participa, e a gente gostaria muito que elas voltassem a vencer, porque qualidade elas já mostraram para o mundo que tem. E a questão é o seguinte, meu querido amigo Elias, para finalizar então o nosso programa de hoje, o que esperar dessa incrível semifinal, né, que a gente vai ter pela frente aí no final de semana entre Japão e Espanha? Vou continuar sendo otimista, Tiagão. Aos trancos e barrancos, 1-0 magrinho, com gol do... Deixa eu ver... do iluminado Wataru Endo. Caramba, hein? Seria incrível, seria ótimo, hein? Eu vou tentar, até porque esse PC não vai ajudar em nada, né? Eu acho que a lógica, né? Dentro dos deuses do futebol, normalmente, é a Espanha ganhar do Japão, mas eu vou tentar também ser bem otimista. Acho que o Japão, se jogar certinho, não vacilar, né, no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, aí na parte defensiva, acho que o Japão consegue se organizar com ataques rápidos e acho que o Japão consegue sim fazer um 2-0 aí com gol, sei lá, Doan e Hayashi, pro Elias parar de encarar com ele. Olha, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que o Hayashi fazer gol. E na outra chave eu acho que ainda passa o Brasil e seria incrível ter um Japão e Brasil, para calar a boca do Sr. Galvão, que já tá falando que a final vai ser Espanha e Japão. Espanha e Brasil. Deus me livre, cara. Eu não quero enfrentar o Brasil na final. Você já peidou pra Nova Zelândia, imagina pro Brasil. Bem, se vencer, não tem mais por onde correr, né? Então a gente vai esperar. Não tem mais Aldair, não, pra fazer cagada pra nós lá. Isso é verdade. Bem, lembrando que o próximo jogo aí entre Japão e Espanha acontece na terça-feira, né? Dia 3/8, e o jogo vai ser às 8 horas da manhã. Mas indo para o final já tá ótimo, né? Que já garante a prata, que é o degrau maior que o Japão já pegaria nas Olimpíadas, né? No futebol. Verdade. E um detalhe bem interessante, Elis, que né, só para um requinte a mais, a gente começa com uma vantagem nesse jogo, né? A seleção da Espanha tem 2 jogadores a menos, né? O Ceballos, né, que acabou sendo o último jogo por uma lesão no tornozelo, e também por lesão muscular, o Mingueza, também é outro jogador que acaba não atuando nesta semifinal. Então o Japão, com força total, enfrenta essa seleção da Espanha, que já começa com pelo menos 2 baixas no seu plantel principal. Lembro que Japão e Espanha, em jogo de base, já teve um jogo super importante, que foi a final do Mundial Sub-20, né, em 1999. Japão, infelizmente, na ocasião acabou perdendo, né? Foi a equipe sensação do torneio, mas na final foi derrotada pela Espanha, né? 4-0. E lembrando que era a geração de ouro, né? Era a base da geração de ouro ali. Vários dos nossos craques que brilharam em 2002 e 2006, né? Também jogaram, estavam nessa equipe, né? Mas não deu. Não deu. A gente espera que dessa vez seja diferente. Estamos jogando em casa, né? Nesse jogo aí, a gente espera que tudo dê muito certo e a gente volta. Querendo ou não, voltamos aí na terça-feira, né? Com o resultado dessa grande semifinal. E espero que o Japão tenha toda a sorte do mundo e toda a capacidade para poder vencer, né? Lembrando que o jogo é no grande estádio Saitama, né? Então, mais em casa, impossível. Mais em casa só se fosse no Cocuri. Exatamente. Tiagão, até terça! Até, muito obrigado, Elias, forte abraço, valeu todo mundo que tá nos ouvindo, tchau, tchau. Valeu, galerinha, até terça e Rei do Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, valeu, galerinha! Tchau, tchau! Sayonara!